A perseguição. Uma herança dos apóstolos. No primeiro século, o cristianismo era uma experiência sobrenatural. O próprio Senhor às vezes aparecia entre eles. O contato com os anjos era tão frequente que os cristãos foram exortados a ter cuidado no modo de tratar os estranhos, pois poderiam estar hospedando anjos. Veja Hebreus 13:2. O Senhor estava bem perto do seu povo, e a esfera espiritual tornou-se familiar a todos os crentes, o que contribuiu para que pudessem suportar continuamente a oposição, a perseguição e as aflições. As Escrituras deixam claro que o fim desta era será marcado com um aumento na qualidade sobrenatural do cristianismo e com uma maior perseguição. Essas duas situações caracterizavam a igreja de Atos. Como Paulo explicou aos crentes, através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. No primeiro século, isso verdadeiramente aconteceu. Quanto mais tribulações a igreja sofria, mais autoridade espiritual ela recebia e exercia. Os primeiros cristãos aprenderam depressa a se tornar gratos por todas as provações. Isso porque elas os preparavam para ser mordomos de um poder cada vez maior. Aquele que se tornava cristão entrava em uma comunidade cuja coragem era também sem precedentes. Nunca se vira um povo com tanta disposição para sofrer por causa de sua fé. A verdade pela qual viviam era tão valiosa que eles se dispunham a morrer por ela. Por cerca de 300 anos, crer em Jesus significou arriscar a própria vida a cada dia. O Senhor Jesus havia avisado a seus discípulos o que os esperava. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10:16-22. Como o livro de Atos registra, a igreja primitiva nasceu sob perseguição e, com exceção de uns poucos momentos de sossego, cresceu e prosperou em meio a uma contínua oposição. Boatos diabólicos sobre os cristãos eram inventados e espalhados por todo o império. Diziam que as festas de amor dos cristãos e as celebrações da ceia do Senhor eram para encobrir os mais odiosos crimes. Distorcendo totalmente o simbolismo do ritual da Santa Ceia, como o ato de participar do corpo e do sangue de Cristo, os cristãos eram caluniados com o dito de que se juntavam criminalmente para uma festa em que uma criança era morta e em que se davam as mais deploráveis formas de prazer. O boato de que os cristãos eram canibais persistiu durante séculos, e o governo romano usou essa acusação como justificativa para alimentar as feras com cristãos. Uma animosidade contra as práticas cristãs de tal forma se popularizou que qualquer calamidade pública era dada como causada pelos cristãos. Torturas cruéis foram tramadas quando o imperador Nero de Roma desencadeou todo o poder da espada imperial em uma tentativa de destruir a jovem igreja. Os cristãos eram mortos numa cruz, ensopados com óleo e queimados, e às vezes até mesmo postos em uma fogueira para serem usados como iluminação pública. Alguns foram pendurados em árvores baixas de forma que ursos eram usados para arrancar partes do corpo deles, antes que estivessem mortos.
Para grande espanto dos oficiais romanos e religiosos, quanto mais eles afligiam a jovem igreja, mais ela crescia e se espalhava. Cada vez que a igreja era dispersa, as pessoas tornavam-se como sementes, e muitas outras congregações surgiam. E quando um líder era morto, ele era substituído por muitos outros que surgiam e tomavam seu lugar. Os romanos tinham como vencer qualquer exército do mundo, mas não conseguiam vencer a verdade. Quanto maior era a perseguição, mais graça o Senhor concedia à igreja. O primeiro mártir cristão, Estevão, foi de tal modo tomado pela glória do Senhor quando estava sendo apedrejado, que parecia estar inconsciente de suas feridas mortais. Do mesmo modo, muitos outros mártires que foram torturados pelos romanos experimentaram uma graça tão grande que pareciam não sentir a dor que os afligiam. A paz e a glória de Deus que eram refletidas nas faces desses mártires, às vezes se mostraram tão radiosas que seus torturadores se converteram ali, na hora, escolhendo abraçar o mesmo tipo de morte. E muitos dos que foram ver os cristãos serem devorados pelos leões ficaram tão impressionados com a coragem que eles demonstravam que ao saírem de lá não tiveram paz, senão depois de aceitarem eles mesmos a fé cristã. Nunca algo assim fora visto em todo o mundo. Era algo que desafiava toda a explicação humana. A perseguição contra a igreja não duraram apenas alguns meses ou anos, mas foram quase 3 séculos. As perseguições mais intensas ocorreram durante os últimos 10 anos desse período. Em 24 de fevereiro de 303, um decreto imperial determinava que toda a propriedade cristã e todas as cópias da Bíblia fossem destruídas. Os direitos civis dos cristãos foram revogados e eles foram reduzidos à condição de escravos. E mais, foi dada a toda a população do império a permissão de atacar e afligir os cristãos fazendo uso de qualquer meio. Multidões de cristãos foram mortos e outros foram atacados e violentados de todos os modos possíveis. Muitos tiveram suas propriedades confiscadas. Contudo, a fé continuou a espalhar-se e a prevalecer, e os fiéis ficaram ainda com maior ousadia em seu testemunho. Durante o tempo da perseguição, não havia falsas conversões. É porque os líderes se tornavam alvos preferenciais. Os que aceitavam posições de liderança não eram motivados por uma ambição egoísta, mas apenas por um sincero amor ao Senhor e ao seu povo. Muitas das questões de pouca importância que têm causado divisão em tempos de paz não encontravam espaço para produzir discórdias na igreja perseguida. A perseguição era o fogo que devorava a madeira, a palha e os restolhos, e que purificava o ouro, a prata e as pedras preciosas. Como escreveu Paulo a Timóteo, seu filho na fé, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. E Jesus havia dito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 10, 12. A perseguição acaba com todas as fachadas e posturas enganosas, convertendo a nossa fé e a nossa vida no que de fato acreditamos e consideramos ser essencial. A verdade do Evangelho é mais importante do que esta vida. Em testemunho a isso, todos os 12 apóstolos, com a possível exceção de João, morreram martirizados. Queridos ouvintes, acabamos de ler um capítulo do livro Sombra das Coisas que Virão, onde Joyner explica de maneira memorável como a igreja primitiva era perseguida, a igreja de Atos. A perseguição ali se dava tanto pelos religiosos quanto também pelos romanos.
Na próxima parte dessa série de vídeos, nós veremos como os apóstolos enfrentaram a morte. Veremos alguns relatos muito interessantes sobre o martírio dos apóstolos. Até o próximo vídeo. Shalom!